Amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas no nosso canal do YouTube que cresce rapidamente com conteúdo bacana, com conteúdo legal, com conteúdo que traz conhecimento e valor agregado. Que história é essa, Max? É o nosso canal. Por que desse nome? Que história é essa? O que nós vamos falar, abordar hoje? E Max é o meu nome. Muito prazer a todos vocês. Vamos falar hoje de um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Vamos falar da revolta de Sobibor. Você já ouviu falar nesse nome, Sobibor? Talvez esse não, mas temos ainda Treblinka, Dachau, Auschwitz, Birkenau. Sim, são campos de concentração na época em que os alemães nazistas dominaram grande parte da Europa. Tendo falado isso, vamos aos fatos. No dia 14 de outubro de 1943, os prisioneiros do campo de extermínio de Sobibor, na Polônia, iniciaram uma revolta. Ao longo de pouco mais de uma hora, logo após as 4 da tarde, os membros da resistência liderados por Leon Feldhendler e Alexander Perchersky mataram 11 oficiais da SS. E conseguiram ajudar aproximadamente 300 prisioneiros a fugir do campo. A revolta, obviamente, foi violentamente reprimida ao longo da noite e a SS conseguiu reassumir o controle do campo. Foi a mais bem-sucedida revolta de prisioneiros judeus dentro de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. No primeiro trimestre de 1942, a SS e as autoridades policiais alemãs construíram o centro de extermínio de Sobibor, em uma região pantanosa e pouco habitada, perto da atual fronteira leste da Alemanha com a Polônia. Em sua maior parte, o campo cobria uma área de 24 mil metros quadrados. Árvores plantadas ao redor do centro camuflavam o local e todo o campo era cercado por um campo minado de 15 metros de largura. A engenhosidade nazista alemã a favor da destruição humana. Sobibor foi construído com o único propósito de exterminar seres humanos. As autoridades de Sobibor consistiam em uma pequena equipe de oficiais da polícia, membros da SS e uma unidade de 90 a 120 guardas auxiliares, os quais eram ex-prisioneiros de guerra soviéticos ou cidadãos ucranianos e poloneses. As autoridades do campo começaram as operações regulares da Câmara de Gás em maio de 1942, auge da primavera na Europa. Trens com 40 a 60 vagões chegavam diariamente à estação ferroviária de Sobibor. 20 vagões de cada vez entravam na área de recepção no campo, onde os guardas ordenavam que os prisioneiros, incluindo até mulheres e crianças, judeus entrassem em uma plataforma e entregassem a eles todos os seus pertences. Os alemães levavam os judeus até entrarem em barracas, onde eram forçados a se despir e passar por um tubo, um caminhão estreito e fechado que levava diretamente às câmaras de gás, enganosamente identificadas como área de chuveiros para desinfecção. É muita maldade. Quando as portas da câmara de gás eram seladas, os guardas em uma sala adjacente ligavam um motor que bombeava monóxido de carbono para a câmara, asfixiando até a morte todas as pessoas que estavam dentro. Alguns prisioneiros que eram selecionados para permanecerem vivos e assim trabalharem como escravos na remoção dos corpos da câmara de gás e depois jogá-los em enormes covas coletivas. Sim, alguns sortudos, se é que eu posso falar assim, permaneciam vivos. Não sabemos se era melhor morrer ou fazer esse tipo de serviço. A equipe do campo assassinava periodicamente aqueles prisioneiros e os substituía por outros recém-chegados. No outono de 1942,
os oficiais de Sobibor, usando escravos judeus, começaram a exumar as covas coletivas e a queimar os cadáveres em fornos ao ar livre, feitos com trilhos de trem. Os alemães também utilizavam uma máquina para moer os fragmentos de ossos e reduzi-los a pó. Aquelas medidas tinham como objetivo ocultar todos os traços de extermínio em massa por eles cometidos, melhor dizendo. É emocionante. Em 14 de outubro de 1943, os cerca de 600 prisioneiros que haviam sobrado no campo iniciaram uma revolta e conseguiram matar 11 alemães. Cerca de 300 daqueles prisioneiros conseguiram escapar, mas 100 deles foram posteriormente recapturados. E depois dessa revolta, os alemães desativaram um centro de extermínio e atiraram nos prisioneiros restantes. No total, os alemães e seus auxiliares assassinaram pelo menos 167 mil pessoas em Sobibor. Depois da revolta, o campo foi fechado e demolido para esconder o que havia se passado ali. Os alemães plantaram uma floresta de pinheiros. Cerca de 250 mil judeus foram mortos em Sobibor, fazendo dele o quarto campo mais mortífero da Operação Reinhardt. O primeiro comandante de Sobibor foi Franz Stangl. Foi encontrado depois da guerra trabalhando na Volkswagen, na cidade de São Bernardo do Campo, no Brasil. Foi preso em 1967 e extraditado para a Alemanha, onde morreu de ataque cardíaco na prisão em 1971. O sargento da SS, Gustav Franz Wagner, fugiu para o Brasil junto com Stangl, onde foi encontrado em 1978 pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal, mas contou com a proteção de autoridades brasileiras ligadas à ditadura militar, sendo os pedidos de extradição para Israel, Alemanha, Áustria e Polônia todos negados. Era um momento em que o Brasil vivia o ápice de sua corrupção, com os militares brasileiros no poder. Quem fala isso é a história. O primeiro a negar a extradição do nazista foi o Procurador-Geral da República do governo Geisel, Ernesto Geisel, um presidente militar do Rio Grande do Sul. O nome desse procurador, Henrique Fonseca de Araújo, pai de Ernesto Araújo, que até pouco tempo era o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro. Com a chegada de João Batista de Figueiredo ao poder, o último presidente militar brasileiro em 1979, o caso da besta de Sobibor, como Wagner era conhecido, vai ao Supremo Tribunal e o STF do regime militar, que também negou sua extradição. Um dos votos contrários à extradição do nazista foi o do ministro Carlos Thompson Flores, avô do presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, um dos responsáveis pela condenação de Lula. Em 3 de outubro de 1980, o corpo de Gustav Franz foi descoberto em Atibaia, onde ele viveu grande parte de sua vida no Brasil, escondido de todos que pudessem o reconhecer. Esse açougueiro tinha 69 anos e, para muitos, a faca encontrada no peito de Gustav Wagner indicava um suicídio. Um dos fugitivos sobreviventes de Sobibor, Shlomo Schmeisner, juntou-se aos guerrilheiros da região e imigrou para o Brasil em 1947, morrendo na cidade de Goiânia no ano de 1989, mais especificamente 3 de março de 1989. A Revolta de Sobibor ganhou 2 produções cinematográficas: Fuga de Sobibor, 1989, dirigida por Jack Gold, e Sobibor, 2018, dirigido pelo russo Konstantin Kabensky. Esse disponível em várias plataformas de stream. O canal Que História é Essa, Max resolveu trazer essa história ao conhecimento de todos
até mesmo no sentido de alertar que nós devemos saber de história, saber quem são os dirigentes, o que fazem, como agem, como atuam, para que esses erros hediondos, esses crimes contra a humanidade, não sejam mais cometidos atualmente. Felizmente, Israel parece não ter aprendido muito da sua lição, vide Gaza e outros territórios ocupados. Esperamos encontrá-los brevemente aqui no nosso canal. Que História é essa, Max? Muito obrigado pelo prestígio de cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo encontro.